O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de mortes por acidentes de trabalho. Está atrás apenas dos Estados Unidos e da China. 25 mil trabalhadores morreram dessa forma no país entre 2012 e 2022. No período, foram 6 milhões de ocorrências desse tipo no ambiente profissional. A campanha Abril Verde reforça a conscientização de que prevenção é um dever de todos e que a lei garante determinados direitos aos que sofrem acidentes de trabalho. Esses são os assuntos da entrevista com o advogado trabalhista Eduardo Pastore. Acidente do trabalho é toda aquela intercorrência, todo aquele fato que causa uma lesão, uma diminuição da capacidade produtiva do trabalhador, ou até um dano físico, e pode até ser emocional, decorrente da atividade laborativa. Então, qualquer intercorrência que ocorra dentro da empresa, onde ele se machuque, ele se fira, ou diminua a capacidade laborativa dele, de uma certa forma, não precisa ser total, pode ser parcial, por conta do exercício do trabalho, inclusive indo e voltando também do trabalho, isso daí é uma outra característica do acidente de trabalho, essas intercorrências são consideradas como acidente de trabalho. O Brasil tem números expressivos aí de registros de acidentes de trabalho, também vítimas desse tipo de ocorrência. O que é importante, aproveitando essa campanha Abril Verde, deixar claro qual é a conscientização necessária para reduzir esses números? Me parece que parte dos problemas decorrentes na questão de acidentes de trabalho acontecem porque as empresas acabam não focando e fixando a sua mira na prevenção. E como eu sempre digo, né, Aldo, por incrível que pareça, não sei qual é a dificuldade que os empresários têm de entender isso, que é mais barato você prevenir do que você remediar um acidente de trabalho. Muito mais barato, porque as consequências são infinitamente maiores, os danos causados pelo acidente, do que a sua prevenção. Certamente nessa prevenção aí está incluída a realização de campanhas, né, de conscientização dos trabalhadores, o fornecimento de equipamentos de segurança, a identificação de situações de risco, mas o trabalhador também tem uma parcela importante nisso, né? Como você muito bem colocou aqui, Aldo, a questão dos equipamentos de proteções individuais, por exemplo, a empresa precisa fornecer para os trabalhadores. Em qualquer tipo de risco que eles se exponham, as empresas precisam oferecer esses EPIs. E as empresas precisam também fiscalizar o uso. Ou seja, os trabalhadores também precisam entender, porque nós também encontramos resistência do outro lado. É comum você ter trabalhador que fala, olha, não quero usar essa bota porque esquenta meu pé, e ele se desprotege. A questão do acidente de trabalho eu entendo que é um ato complexo, sabe? É uma iniciativa, uma ação que depende muito do empregador, principalmente, mas também do trabalhador. Agora, Eduardo, o que recomendar para aquele que se acidenta ou a família, por exemplo, no caso de uma fatalidade, irem em busca de seus direitos? Como começar? Bom, primeiro o trabalhador entender que ele vai estabelecer um vínculo de trabalho, tem que ser de emprego, com carteira de trabalho registrada, e ele tem que ter o registro na carteira de trabalho. Por quê? Porque o trabalhador informal, se ele começa a sua atividade numa empresa e não tem a proteção previdenciária, quando ele se acidenta, ele fica totalmente descoberto. Então, o primeiro ponto aqui é ele exigir, e logicamente isso a empresa precisa, e é obrigação legal, as empresas registrarem esse trabalhador para que ele automaticamente, com o registro, ele entre e fique debaixo da proteção do INSS. E, em segundo lugar, as empresas, nós precisamos entender que quando acontece o acidente e ele se consuma, a primeira providência de ordem da empresa, obrigação da empresa, é emitir a comunicação de acidente de trabalho, que é o CAT, né? No primeiro dia útil após o acidente de trabalho, a empresa precisa comunicar que houve o acidente de trabalho. Quando ela faz isso, automaticamente já aparece um sinal na Previdência Social de que esse trabalhador está acidentado e ele ser submetido imediatamente ao atendimento médico particular e depois, consequentemente, também o atendimento médico do INSS para o INSS entender, saber se ele sofreu um acidente que vai impedir que ele trabalhe
por mais de 15 dias, menos de 15 dias, ou até, se ele sofreu um acidente fatal, ou a família, a viúva, tem direito a receber a pensão desde que, decorrente da morte, desde que esse trabalhador esteja registrado, esteja com tudo organizado e a empresa tenha feito a comunicação de acidente de trabalho para que ela receba a pensão. Se ele se acidenta, ele se machuca e fica mais do que 15 dias afastados da empresa, quem tem que pagar o salário desse trabalhador é a Previdência Social, porque ele ficou mais de 15 dias afastado por conta do acidente. E, consequentemente, justamente por ele ter o registro em carteira, por estar tudo legalizado, formalizado, passou dos 15 dias, ficou afastado 16 dias, ele automaticamente tem o direito de gozar da sua estabilidade de emprego. Ou seja, ele não pode ser mandado embora. Ele tem 12 meses de estabilidade, isso está numa lei específica da Previdência Social. Ele só pode ser mandado embora com a perda da estabilidade se for uma demissão com justa causa. Aí ele não tem direito mais à estabilidade. Caso contrário, a empresa tem que ficar com esse trabalhador até que ele se reabilite.